Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e estaremos juntos nessa aula maravilhosa que a gente vai discutir assuntos muito pertinentes que vão nos ajudar a compreender a nossa história e também o nosso presente. Vamos então a ela, o tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 25, objeto de conhecimento, a Revolução Russa. Detalhamento, a Rússia czarista. Galera, a gente vai começar então a conhecer um dos fatos mais importantes e mais marcantes do século XX. Em 1917 aconteceu na Rússia o que a gente conhece como a Grande Revolução Soviética, a Revolução Vermelha, a Revolução de caráter socialista, que vai influenciar todo o século XX. Todo o século XX é marcado pela essa bipolaridade, digamos assim, entre blocos antagônicos, socialistas e comunistas, ou melhor, comunistas e capitalistas, e tudo se inicia lá em 1917, com a Revolução Russa, fato esse que a gente vai começar a entender a partir de agora. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Então, gente, a Revolução Russa, a Revolução de caráter socialista, foi a primeira vez, de fato, em que o socialismo científico, baseado nas ideias de Karl Marx, ele foi implantado em um país de fato, uma experiência socialista de fato. A gente sabe que o Karl Marx, ele era um sociólogo e um filósofo que aderiu ao que a gente conhece como o materialismo, que ia de encontro ao idealismo. O idealismo descrevia tudo que aconteceria com a implementação de um determinado governo. Já o materialismo diz o seguinte: a gente dá as bases, mas o governo é construído através da praxis, da teoria colocada em prática, beleza, gente? E aconteceu justamente isso na Rússia, foi a primeira experiência socialista. A gente vai entender também que socialismo é diferente de comunismo, tá, gente? Se o socialismo é a implementação de uma sociedade sem classes, mas com um Estado forte, o comunismo já é a ausência do Estado numa sociedade comunal. Beleza, gente? Mas isso é um tópico para a gente se aprofundar daqui a pouco em um outro momento. Vamos falar sobre a Revolução Russa. Vamos lá, gente. A Revolução Russa foi um processo revolucionário que aconteceu na Rússia, sendo o responsável por transformar esse país no primeiro país socialista da história da humanidade. Ok, gente? Vamos então destrinchar a palavra revolução. Professor, o que é uma revolução de fato? Mais uma vez a gente entender esse contexto. Revolução é uma mudança de paradigmas, é uma mudança de direção, uma mudança drástica. Quando uma sociedade caminha em determinada direção e de repente acontece um fato que faz com que a sociedade mude completamente de direção, a gente costuma dizer que nesse estado aconteceu uma revolução, beleza, gente? A revolução que aconteceu na Rússia foi justamente a tomada de poder pelos socialistas. Vamos entender então os meandros, como era essa Rússia antes desse processo revolucionário, a chamada Rússia pré-revolucionária. Vamos então ao quadro, vamos lá então. E o quadro nos fala o seguinte: a Rússia pré-revolucionária. A Rússia do século XX era o que restava da Europa, o que o restante da Europa, quase que não sai, poderia considerar como atrasada. Por quê, professor? A Rússia foi um dos últimos países a abolir a servidão. Servidão, galera, que era um regime estabelecido lá na sociedade feudal, gente. A gente está no século XX, o feudalismo foi a partir do século X até o século XIV, por assim dizer, a chamada Baixa Idade Média. E ainda no século XX a Rússia continuava com as práticas da servidão. Gente, a Rússia era majoritariamente rural e seus poderes ainda eram divididos como na Idade Média, nobreza, proprietários rurais, e o clero também era os membros da igreja ortodoxa. Galera, esse regime aqui, no restante da Europa, já havia sido abolido há muito tempo. Inclusive, a era revolucionária,
lá do século XVII, século XVIII e também no século XIX, ela serviu justamente para abolir na maioria dos países ali esse movimento, essa servidão, por assim dizer. E na Rússia, em pleno século XX, ainda existia servidão. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. A Rússia era governada por czares. Czares, gente. Czares vem da palavra César, que quer dizer imperador. Como César era um imperador romano, o Kaiser era um imperador alemão, e na Rússia tínhamos os czares. Lá, uma mesma dinastia estava no poder desde 1613, no caso, os Romanov. A burguesia, vendo o que acontecia na Europa, almejava o mesmo, ou seja, industrializar-se, mas também obter dividendos e não continuar servindo ao Estado, como sempre fora. A gente vê que a burguesia, que eram os comerciantes, os empresários, queriam mudanças sociais, até porque eles não queriam viver em um país totalmente atrasado. E essas mudanças começaram a acontecer a partir do final do século XIX, com a lenta industrialização do Império Russo. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Quem governava naquele momento o Império Russo era esse camarada aqui, tá, gente? O czar Nicolau II. Guardem esse nome. Para a gente entender a situação da Rússia a partir de 1900, final do século XIX, início do século XX, é interessante a gente citar que esse camarada aqui era o grande líder político. Ele era influente, mas ele não era hábil politicamente. A gente vai ver que algumas decisões que ele tomou lá no final do século XIX, início do século XX, sobretudo guerras que ele resolveu se envolver, não foram, digamos que, decisões muito inteligentes para a gente analisar tanto a situação econômica da Rússia, como também a situação política da Rússia naquele momento. Se envolver, por exemplo, na guerra russo-japonesa, o Japão, que era um país industrial ascendente, com um poderio naval bastante forte, não era uma boa ideia se envolver em uma batalha, em uma guerra contra os japoneses. Mas o Nicolau II, mesmo com os seus conselheiros sendo contrários, acabou desafiando os japoneses na guerra russo-japonesa, e isso rendeu uma série de derrotas para a Rússia, que também fez agravar ainda mais a situação econômica daquele país. Voltamos ao texto. Vamos lá, galerinha. O governo do czar Nicolau II, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliado ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em nos grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Vamos adiante, vamos lá. Apesar disso, as condições de vida pioraram, como a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. Vamos lá, gente. A oposição do governo crescia e um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata Russo. Galera, vamos lá. Partido Social Democrata Russo. Gente, em um país desestabilizado politicamente, socialmente, ideias são mais fáceis de serem aderidas. Na Rússia se passava muita fome e o operariado era bastante explorado. Então se deve imaginar, né, gente? Em um país pobre, em um país onde a burguesia acaba explorando o máximo possível de seus empregados, de seus operários, é comum que algumas ideologias germinem de forma mais fácil. Por exemplo, o socialismo, as ideias socialistas ali, o marxismo, as ideias ligadas ao filósofo e sociólogo Karl Marx, acabaram então ganhando um terreno fértil para fertilizar, até porque é muito fácil você convencer uma pessoa explorada de que o culpado da sua exploração é a pessoa que justamente é o seu patrão e que explora o seu trabalho e que paga um salário irrisório para você. Então a gente vê que nesse território a gente vê um terreno fértil para que germine algumas ideias ali vinculadas ao marxismo. Vamos voltar com o texto. Vamos lá, gente. Partido Social Democrata e seus líderes eram Plekhanov e Lenin.
tinham de viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Vamos adiante, vamos lá. O Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país, porém, se divergiam. Isso aqui é interessante, tá, gente? Não existia um consenso entre os membros desse partido de como solucionar os problemas da Rússia. Isso acabou por dividi-los em duas correntes. Galera, de um lado, existiam aqueles partidários que dizia-se que dava para fazer mudanças, mas que essas mudanças não iam afetar meio que os privilégios da burguesia e também dos grandes latifundiários. Era uma mudança de cunho liberal. De outro lado, a maioria dos partidários dizia-se que só era possível a transformação por meio de uma revolução de caráter socialista, onde os meios de produção eram expropriados da burguesia e coletivizados. Gente, essa divisão no Partido Social Democrata Russo, ela é bem marcante quando a gente vê a nomenclatura que cada grupo político vai receber a partir daí. Eram justamente os bolcheviques e os mencheviques. Vamos agora entender quais pontos cada lado, digamos assim, cada parte do partido defendia. Começando primeiro aqui pelo meu lado esquerdo, galera, não coincidentemente, o lado esquerdo, ou melhor, lado esquerdo do professor, enfim, gente, é o meu lado, galera. Vamos lá. Os bolcheviques estavam aqui, que em russo significa minoria, era liderado por Lenin, galera, e defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar no poder. Segundo Lenin, dizia o seguinte, o Lenin, que é um dos grandes filósofos e um dos grandes escritores do que a gente conhece como marxismo leninista, ele dizia que só era possível, galera, a gente ter uma mudança de fato caso haja uma revolução armada. E o primeiro passo para que essa revolução aconteça é a criação de um partido político forte. Por isso a gente fala que essa ideia de socialismo ligados a partidos políticos, partido comunista, digamos assim, não um partido para disputar as eleições, mas um partido para aglomerar a vanguarda dos trabalhadores, para ser um líder dessa revolução. Quando a gente fala de socialismo de comunismo ligados a partidos políticos, partido de vanguarda, a gente diz então que é um resquício do marxismo-leninista, que vem justamente ali das ideias do Vladimir Lenin. Ele defendia que seria possível chegar ao poder pela revolução armada. De outro lado, a minoria, os mencheviques, diziam o seguinte: defendiam a ideia da revolucionária que se podia se conquistar através das vias normais e pacíficas, por exemplo, de eleições. Mas a gente sabe que o Estado burguês como nunca ia deixar que mudanças estruturais acontecessem em uma sociedade que ferisse os seus privilégios. Então, segundo Lenin, essa ideia de uma mudança por vias eleitorais dentro de um Estado burguês, ela é impossível, justamente porque esse Estado burguês tem algumas instituições que operam com a finalidade de privilegiar aqueles que já são privilegiados, ou seja, a elite, galera. Vamos então conhecer uma figurinha agora nesse momento, que vai nos ajudar a nos entender o que pensavam os bolcheviques, principalmente nesse momento, que é justamente o Karl Marx. Vamos a ele, então, a figura do Karl Marx, que foi ali o criador, juntamente com Friedrich Engels, o que a gente conhece como o socialismo científico, que nada mais é do que um conjunto de ideias que politizavam o trabalhador e diziam o seguinte, galera, é interessante, primeiramente, que o trabalhador que é explorado, ele alcance o que ele mesmo fala de emancipação política, que ele tome consciência de classe e veja que ele é explorado pelo seu patrão. E diz, basicamente, que a história toda, isso é interessante falar, é dividida no que ele chama de luta de classes. E essa luta de classes sempre tem uma classe que é privilegiada, que explora, e outra classe que não tem privilégios e que é explorada. E que é necessário, galera, a emancipação política da classe trabalhadora e pegar em armas para derrubar o Estado burguês.
Segundo Karl Marx, a luta armada ela é inevitável porque a burguesia não ia aceitar de mãos atadas que os seus privilégios fossem arrancados de si. Com essa teoria em mente, Lenin e seus partidários acabaram ali fazendo o que seria a estrutura da Revolução Socialista que culminou ali com o primeiro Estado de caráter socialista, que é justamente a própria Rússia. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Os bolcheviques defendiam o caminho revolucionário para o socialismo chegar ao poder. Mais uma vez, gente, socialismo é o primeiro estágio do que viria a ser o comunismo. E era necessário, segundo o próprio Lenin, porque as elites não iam aceitar de mãos atadas que os seus privilégios fossem arrancados de si, tá, gente? Isso permitiria a implantação da ditadura do proletariado para que o socialismo se consolidasse no país e o comunismo fosse estabelecido no momento certo. Mais uma vez, galera, o líder desse grupo foi Vladimir Lenin. Ok, gente? Vamos adiante agora. Mais um texto para a gente entender essas teorias que culminariam com a Revolução Russa. Já os mencheviques afirmavam que a Rússia não estava pronta para a implantação do socialismo e não acreditavam na via revolucionária. Defendiam que o capitalismo russo deveria se desenvolver e, a partir disso, realizar algumas reformas que combatessem a desigualdade e os grandes entraves da sociedade russa e eram liderados, entre outros líderes, por Júlio Martov. Mas, galera, o que o Marx fala para a gente consegue entender hoje com o marxismo, e o próprio Lenin também fala, é impossível que o Estado, por ser burguês, ele estabeleça alguma mudança que vai de encontro às elites. Então, essa ideia de que se chegaria ao poder por vias normais, segundo o Lenin e seus partidários, ela era um barco furado, que, segundo eles, apenas a revolução, a luta armada, poderia fazer com que a mudança de fato viesse. Portanto, eles repudiavam toda essa ideia de que poderiam se chegar a uma igualdade entre as pessoas pelas vias normais. Segundo o marxismo, galera, só dá para você mudar a sociedade para uma revolução armada de via de fato. Galera, essa é a ideia estabelecida pelo marxismo e é a ideia adotada por Lenin e seus partidários, de que só é possível se chegar ao socialismo pelas vias revolucionárias, pela luta armada. Vamos adiante com o texto, vamos lá, galera? Vamos entender um pouco mais da Rússia antes do processo revolucionário. Em 1905, o chamado ensaio da Revolução. Vamos sair um pouquinho da teoria marxista e entender o que estava acontecendo na Rússia nesse momento. Em janeiro de 1905, milhares de operários participavam de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao czar pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo matando mais de 1000 pessoas. O episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos em todo o país, galera. Em 1905, ocorreu o que a gente conhece como Domingo Sangrento. Voltando para mim aqui agora, gente. Estou basicamente na Praça de São Petersburgo para presenciar o grande massacre de operários russos, que foram até o czar, o Palácio do Czar, para entregar um abaixo-assinado e dizer o seguinte: olha, a gente está passando fome, a gente está passando necessidade. E o czar se mostrava totalmente alheio à realidade do seu país. Galera, o czar naquele momento era uma das pessoas mais ricas do mundo. Tinha muito dinheiro e muita grana. Só que a sua população estava padecendo de fome. Então essa mesma população resolveu se organizar e ir até o palácio entregar o abaixo-assinado e dizer para o czar o seguinte: olha, czar, a gente está passando fome. É preciso fazer alguma coisa para que a nossa situação mude. O czar, então, viu que sua guarda do palácio resolveu, então, atear fogo contra as pessoas que estavam ali
que foram pacificamente, a princípio, tá, gente, para entregar o abaixo-assinado, e que essa atitude por parte da Guarda Real acabou gerando uma série de revoltas, ocasionando grandes manifestações em toda a Rússia, galera. Isso foi o que os historiadores têm o consenso do que foi o ensaio do que viria a ser a Revolução de 1917, que culminou ali com a queda do próprio czar, tá bom, gente? Vamos então ao texto para a gente continuar entendendo esse momento. Vamos lá. A ação arbitrária contra os trabalhadores acabou por gerar uma reação em cadeia de revoltas em várias outras cidades russas, o que acabou por configurar a Revolução Russa de 1905, encarada como um ensaio para o que viria a ser a Revolução de 17. O que aconteceu, gente? Os próprios partidários tomaram o exemplo do que aconteceu em 1905 e resolveram implantar futuramente em 17, obviamente, tomando cuidado para não cometer os mesmos erros. O Domingo Sangrento, em 1905, foi tão importante que muitos historiadores começam a explicar a Revolução Russa, de fato, a partir dos acontecimentos do Domingo Sangrento. Tão importante foi as manifestações daquele momento e tão grande a repercussão que esses movimentos alcançaram, tá, gente? A partir de 17, em um novo contexto, com novos acontecimentos, acabou-se então chegando ao que a gente conhece como, de fato, a Revolução Russa, a Revolução de caráter socialista. Vamos adiante para a gente entender um pouco mais sobre o contexto desse momento. Vamos lá. Nicolau II era herdeiro da política do absolutismo monárquico, ainda forte na Rússia, naquela época, tá, gente? A transição do regime semi-feudal para o industrial ocorreu de forma abrupta na década de 1890, sobretudo por conta da construção de ferrovias transiberianas, que permitia o escoamento da produção industrial da Europa Ocidental para o leste do continente e, consequentemente, a formação das primeiras fábricas no solo russo, galera. E essas reivindicações acabou minando, gente, o prestígio do Nicolau II. E a burguesia e grande parte das elites acabaram pressionando para que o Nicolau II, então, desse uma resposta às manifestações de 1905. E a resposta que o Nicolau II deu foi justamente a criação do parlamento russo, ou melhor, a reestruturação do parlamento russo, que também é conhecido como a Duma. A criação da Duma também é bastante importante para a gente entender que o Nicolau II, ele sentiu o golpe, acabou acusando o golpe e viu a necessidade de dar uma resposta para aquelas pessoas que estavam reivindicando. Vamos lá, galera, trazendo para mim aqui. A criação da Duma. Vamos entender o que estava acontecendo naquele momento. Nicolau II, em outubro de 1905, concordou em promover certas aberturas políticas, e permitiu a criação da Duma, isto é, de um parlamento nacional. Isso foi feito a partir do chamado Manifesto de Outubro. Beleza, o Nicolau II resolveu, então, aderir, aceitar algumas manifestações dos seus opositores e a grande acontecimento, grande fato que ocorreu foi justamente a criação do parlamento russo, que viria a ser posteriormente um grande entrave dentro das pretensões do próprio Nicolau II, porque a partir de então ele deixa de ter o seu poder absoluto em suas mãos e passa a ter uma oposição dentro do parlamento. Vamos adiante, vamos lá, galerinha. Entretanto, com o advento da Primeira Guerra Mundial, em 1914, uma estrutura política promovida pelo czar e a economia do Império Russo ruíram e permitiu que fosse levada em seguida o que a gente conhece como o momento, uma crise política que se instaurou pelo motivo do czar Nicolau II resolver então entrar na Primeira Guerra Mundial. Gente, a gente viu que a Primeira Guerra Mundial ela era um conflito de nações imperialistas e de interesses justamente das potências que estavam competindo por colônias na África e na Ásia, sobretudo ingleses, franceses e também a Alemanha também estava envolvido. A Rússia, se a gente for analisar, ela tinha interesse no conflito, mas não eram interesses tão fortes como no caso dos países que eu citei agora há pouco. A guerra não era diretamente da Rússia.
A entrada da Rússia no conflito ela gerou algumas críticas, porque parte dos russos acabou vendo que a Rússia se meteu em um conflito que não era propriamente dela. E, além do mais, a Rússia não estava preparada para um conflito de grande magnitude. O czar imaginou que o conflito seria localizado e curto e a guerra acabou se estendendo por anos. Obviamente que a situação econômica da Rússia, que não era boa, acabou piorando cada vez mais e com isso também o prestígio do czar, que já não estava lá tão grande, acabou decaindo cada vez mais. Vamos ao texto para a gente entender de novo esse momento da entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial e ver o quanto ele foi prejudicial ali justamente para as pretensões do próprio czar. Vamos lá. A atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado de Inglaterra e de França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram a derrota em várias batalhas, que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado. Uma greve se iniciou em São Petersburgo e se espalhou por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram e a maior parte dos militares aderiu à onda revolucionária e forçou o czar Nicolau II a abdicar o trono em fevereiro de 1917. Essa revolução, por assim dizer, essa onda de revolta que culminou justamente com a abdicação do czar Nicolau II, a renúncia do Nicolau II, foi a primeira revolução, conhecida também como a Revolução Branca de 1917. Nesse momento, um grupo político ligado à burguesia vai tomar o poder, galera. A Revolução Russa, ela costuma ser dividida em dois momentos. Revolução Branca, de fevereiro de 1917, e a Revolução Vermelha de outubro de 1917. Nesse primeiro momento, quem consegue tomar o poder são membros ali da burguesia que estavam insatisfeitos com a postura do Nicolau II, acabam depondo Nicolau II e, em seu lugar, forma-se um novo governo provisório, galera. E esse governo provisório vai tomar algumas medidas emergenciais. Mas, galera, uma das principais reivindicações do próprio povo russo, que era retirado da Rússia da Primeira Guerra Mundial, não foi atendida, galera. Então, críticas a esse governo provisório acabou se acentuando cada dia mais, até que lá em outubro de 1917, os bolcheviques, os socialistas, liderados por Vladimir Lenin, conseguem tomar o poder na chamada Revolução Vermelha de outubro de 1917. A partir dessa segunda revolução, assina-se o Tratado de Brest-Litovsk, que retira oficialmente a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Prestem atenção, se cair alguma prova, em algum certame, ou vestibular futuramente, qual o tratado assinado pela Rússia, que tirou esse país da Primeira Guerra Mundial, foi o Tratado de Brest-Litovsk, tá bom, galera? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e esse primeiro momento se encerra aqui.